que eu não era goleiro para a seleção. Tem que ter autocrítica, né? Houve até... Eu li algumas matérias na época que eles comentavam que isso poderia acontecer. Depois, mais à frente, quando eu joguei na Roma. Mas eu acho que tinham goleiros muito melhores do que eu. Fala, pessoal, tudo bem? Nosso entrevistado de hoje foi goleiro e hoje é técnico de futebol. Ele começou a carreira no Botafogo de Ribeirão e venceu 2 campeonatos brasileiros pelo Santos, em 2002 e 2004. Em 2006, foi contratado pela Roma, onde ganhou a Copa da Itália na temporada 2006, 2007, 2007, 2008. Ele retornou ao Brasil depois de um tempo na Europa para defender as cores do Comercial. No mesmo ano, encerrou a carreira como atleta e passou a se dedicar à carreira de treinador de futebol. Atualmente, está no Votuporanguense. Júlio Sérgio, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. É isso. Um prazer falar com você de novo, com todos os participantes, e é isso aí. Um resumo bem importante da minha carreira. Acho que foi uma carreira legal como jogador, e agora me colocando aí numa nova função e procurando fazer coisas legais também como treinador. Ô, Júlio, conta um pouquinho pra gente agora no Votuporanguense, né? Você chegou, como que tá a equipe? Conseguiu manter o que era antes dessa paralisação? Como que você encontrou a equipe? O Votuporanguense tem uma estrutura muito boa, né? Eles foram campeões há 2 anos atrás da Copa Paulista, então, assim, é um clube muito bom para se trabalhar, e eles me convidaram para fazer esses jogos depois da pandemia, mas é uma situação difícil, delicada. Hoje nós somos os últimos, né, colocados na tabela. A gente tem 3 jogos e a gente acredita que a gente precise aí, para não depender de ninguém, de no mínimo 7 pontos. É um desafio bastante grande para mim, mas eu acho que um diferencial, né? Acho que esses desafios são aqueles que te colocam no mercado de uma forma diferente, que as pessoas analisam bastante seu trabalho, e está sendo gostoso trabalhar aqui. Eu já conhecia as pessoas do clube, e aí espero poder dar minha contribuição, porque é um clube, como eu falei, muito organizado, correto. É um clube que deveria estar brigando para subir, né? Mas infelizmente eu encontrei o clube nessa situação e a gente vai fazer o possível para manter na Série A2. Ô, Júlio, dizem que o forte de Votuporanga é o carnaval. Mas eu não vou falar eu não vou falar do carnaval, vou falar de uma cidade santa, né? De Roma, onde você jogou pela Roma. E o que é pior fazer na cidade de Roma? Xingar o Papa por algum motivo ou dar uma entrada criminosa no Totti na hora do treino? Acho que dar uma entrada no Totti faz um efeito maior, viu, cara? Foi impressionante os anos que eu passei lá, poder ter convivido com tantos grandes jogadores, Francesco, Montella, De Rossi e tantos outros, né? Afinal, foram 8 anos que eu fiquei. Então, assim, uma cidade maravilhosa que eu tenho muita saudade. Eu costumo brincar que eu tenho saudade de 3 coisas de Roma: do metabolismo da época, né? Que era bom, então magrinho e tal, da comida, que é maravilhosa, a comida italiana é excepcional, e eu tenho muita saudade do meu lerite também. Então, espero poder retornar o mais rápido possível para Roma. Ô, Júlio, eu queria falar um pouquinho agora, de quando você apareceu para o futebol brasileiro, né, naquela equipe do Santos de 2002 a 2004. Como é que foi participar daquele grupo campeão que tirou o Santos da fila depois de 18 anos e trouxe um nacional depois de 34, se não me engano? Minha chegada no Santos, na verdade, fui fazer um teste, né? Eu jogava no Comercial de Ribeirão Preto e o Pedro Santilli, que era o treinador de goleiros do Leão, ele é de Ribeirão, assisti alguns jogos, mas eles me convidaram para fazer um teste. Eu cheguei, fiquei uma semana treinando, o Leão e eles me chamaram na sala, era um sábado, e eles falaram: a gente gostou de você, você tem qualidade e tal, mas o Santos não tinha dinheiro. E eles tinham alguns goleiros, eles tinham o Pitarelli, o Fábio Costa,
o Matheus, o Rafael, que hoje está na Itália, não é o Cabral, é o Rafael Andrade. E aí ele falou, treina hoje e tal, se despede de todo mundo e você pode ir embora, a gente vai se falando. Eu falei, beleza, obrigado pela oportunidade e tal. E nesse dia o Fábio Costa quebrou o tornozelo. E aí, quando acabou o treino, ele me chamou e falou, eu não sei se você é bom, se você tem estrela, não sei, mas vai para sua casa e nós vamos te fazer um contrato. E aí eu comecei já como titular aquele semestre, né? Que era ainda o campeonato regional era mais longo. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro jogo em Ribeirão, o segundo jogo foi um amistoso em Nova York, e depois nós fizemos um amistoso contra o Corinthians, nós ganhamos 3-0 na Vila. E aí esse time embalou e foi uma surpresa para todo mundo a gente ganhar aquele campeonato, né? Mas assim, o ambiente era dos melhores, né, cara? Eu tinha 22 para 23 anos, era um dos mais velhos. Então a gente se divertia, a gente foi se dar conta do que a gente estava fazendo quando a gente tirou o São Paulo, mais ou menos. O São Paulo tinha um timaço, tinha classificado em primeiro. Quando a gente tirou o São Paulo, a gente falou, nossa, acho que dá. E aí a coisa foi acontecendo, todo mundo super bem, fisicamente, tecnicamente, e a gente foi campeão aquele ano, que foi especial aquele título. Ô, Júlio, pegando carona na pergunta do Samu, dá para escolher entre a equipe de 2002 e a equipe de 2004, qual era melhor? Acho que eram equipes diferentes. A equipe de 2004 era uma equipe que as pessoas esperavam algo dela, né? Tinham jogadores mais experientes, teve uma troca de comando, saiu o Leão, veio o Vanderlei. A equipe de 2002, não. A equipe de 2002 era uma equipe natural, era uma equipe que estava desabrochando, os meninos todos novos, com 18, 17. Então, assim, depois todos os jogadores da equipe de 2002, praticamente todos, foram para a seleção brasileira e foram para a Europa. Eu fui o único que não foi para a seleção. Todos os outros foram e fizeram carreiras excepcionais. Então, acho que a diferença era essa. E talvez esse tenha sido o peso da Libertadores de 2003. Nós não éramos uma equipe experiente para ganhar um título daquele tamanho. Mas a gente fez o que a gente podia e foi, assim, especial, sensacional. Mas aí nós pegamos um Boca que era extraordinário, né? Com Schelotto, Tevez, Burdisso, Abundancieri, que foi o campeão da década, na verdade, na América do Sul. E o que você acha que faltou para ir para a seleção, se é que faltou alguma coisa? Carol, para falar a verdade, eu acho que eu não era goleiro para a seleção. Tem que ter autocrítica, né? Eu li algumas matérias na época que eles comentavam que isso poderia acontecer, depois, mais à frente, quando eu joguei na Roma, mas eu acho que tinham goleiros muito melhores do que eu. Eu dou muito mais entrevistas em italiano do que em português. Uma coisa que eu falo é que eu nunca fui um fenômeno. Eu era muito rápido e fazia algumas coisas que talvez outros não faziam. E eu errava pouco. Mas eu acho que eu não estava nem próximo do nível de Tafarel, Júlio César e Alisson hoje, por exemplo. Eu treinava muito para me manter em forma. Esses caras são bons naturalmente, são fenômenos. Então, sou muito satisfeito com aquilo que eu fiz. Júlio, uma pergunta que eu sempre faço, né, para ex-goleiros que viram treinadores depois, é se realmente a posição, né, de goleiro ajuda nesse desenvolvimento, de você observar o jogo de uma forma diferente, de um ângulo diferente, e se cria esse senso tático, né, no atleta que depois ele acaba usando como treinador. E aproveitando, queria fazer uma outra pergunta sobre o seu companheiro de Santos, o Fábio Costa, né? Como que era ter o Fábio Costa como companheiro? Porque ele era um grande goleiro, né? Inclusive na final de 2002, aí, que a Carol citou do time de 2002, fechou o gol, né? Fechou o gol. A gente fala muito do Robinho por causa das pedaladas e tal, mas o Fábio Costa teve um papel muito importante naquele título. Mas ao mesmo tempo ele era capaz de cenas assim que você falava, caramba, desligou o disjuntor, o que aconteceu, né? A final de 2003, por exemplo, que ele sai no meio do campo para tentar cortar
a bola lá, e agora eu não lembro o jogador do Boca que chuta do meio de campo, acho que é o Delgado, se eu não me engano, né? Que chuta do meio de campo e faz o gol. Então, como que era conviver com esse cara, que era muito bom debaixo das traves, mas também tinha um temperamento muito explosivo, né? O Fábio eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Fábio, sabe? A gente desenvolveu uma boa amizade, um respeito. E eu acho que as coisas aconteceram naturalmente. Eu só fiquei no Santos, eu tive a possibilidade de jogar e entrar nesse cenário nacional porque o Fábio machucou. E aí ele voltou porque eu me machuquei. Eu acredito que se eu não tivesse me machucado, eu teria continuado como titular. Mas aí ele entrou e, como você falou, ele foi fundamental. Ele fez grandes jogos naquelas partidas finais. Então, assim, a gente tem um respeito, um carinho pelo outro, uma amizade boa. E nunca tive nenhum tipo de problema com o Fábio, jamais. Mas ele, às vezes, tomava algumas decisões erradas. Ficava mais nervoso ou fazia algumas coisas que talvez não era o ideal para aquele momento do jogo. Mas como você falou, acho que debaixo do gol, o Fábio foi um dos grandes goleiros que eu joguei. Acho que talvez um dos melhores debaixo do gol. Ele tinha uma percepção, ele antevia muito a jogada, ele tinha uma leitura de jogo muito boa para fazer a defesa. E isso fazia com que ele fosse diferente debaixo do gol. Em relação a goleiro e treinador, eu acho que o goleiro ele já por estar orientando e vendo o jogo de uma maneira mais ampla, a gente aprende algumas coisas que talvez o jogador em si ele não veja durante o jogo. Então eu oriento, o goleiro praticamente orienta as coberturas, ele praticamente distribui o jogo, né? Ele canta o jogo o tempo inteiro. Então, se você pega um goleiro que é atento, que tem uma boa leitura de jogo e que se interessa pelo jogo em si, né? Não só pela parte jogada, mas pela estratégia, pela parte tática e pelo fundamento do jogo, eu acho que o goleiro tem uma vantagem por ele já ser quase um treinador dentro do campo, quando está em atividade. E uma outra coisa que eu acho que contribuiu muito para a minha carreira foi os treinadores que eu trabalhei. Eu trabalhei com caras formidáveis. No Brasil, eu trabalhei em alto nível com o Leão, com o Vanderlei e com o Ivo Voigtmann. Depois fui para Roma, eu trabalhei na ordem, foi o Spalletti, Ranieri, Montella, depois veio o Luiz Henrique e o Rudi Garcia, que é um francês que é excepcional, muito bom. Então, acho que tudo isso, toda essa experiência, essa vivência que eu tive como atleta, junto com a minha personalidade, está formando um treinador de futebol, que está evoluindo com o passar do tempo. Ô, Júlio, você falou aí que dá mais entrevista aí para os italianos do que para os brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a torcida, porque tem um episódio que você jogou machucado lá e que eu acho que isso aproximou muito essa paixão do italiano por você, no caso, por meio da torcida da Roma. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Alguns acontecimentos, né? A questão dos clássicos de Roma, que eu joguei 4, ganhei 4, peguei pênalti, fiz uma defesa muito difícil e que é comentada até hoje como talvez a defesa mais difícil da história dos clássicos entre Lazio e Roma. Então isso realmente aproximou, né? E esse episódio que você falou foi um jogo contra o Brescia, onde eu saio, né? Uma saída à la Fábio Costa, né? Não tinha que ter ido lá. E eu acabo me lesionando. Eu tive uma ruptura dos ligamentos do tornozelo e eu tive uma fissura no osso do pé. Só que nós já tínhamos feito todas as substituições, faltavam 5 minutos. Então aí nós decidimos ali na hora fazer uma bota, porque nós não sabíamos a gravidade, eu sentia dor, mas não sabíamos a gravidade. Eu acabei jogando por quase 5 minutos com o pé quebrado, todos os ligamentos rompidos do tornozelo. E depois, quando veio, né, o laudo do exame, todo mundo ficou perplexo. Sentia muita dor, chorei, mas fiquei lá, não queria sair. Até porque eu demorei muito para jogar, né? Eu fiquei 4 anos quase sem jogar. E aí, aquele era meu segundo ano como titular. Então, eu não queria sair de jeito nenhum.
E isso realmente me aproximou bastante da torcida. Eles têm um carinho, um respeito muito grande por mim, não só como profissional, né? Mas como homem, como um cara que sempre deu o máximo quando entrava dentro do campo. E isso se estende até hoje. São quase 10 anos já que eu fiz minha última partida pela Roma. E ter esse carinho, esse respeito de uma cidade inteira, de uma equipe como a Roma, é motivo de orgulho para mim, né? Ô, Júlio, você falou que você chegou e demorou para jogar, né? Você imaginava que você ia ter as oportunidades que você teve, que você ia, enfim, assumir e conquistar tanta coisa com a equipe? Então, de novo, né, a história. Eu tinha saído do Santos, aí bom, dei uma rodada de Juventude e tal, Curitiba, e aí fui para o América de São José do Rio Preto. E acabei tendo uma discussão com o treinador, porque eu me machuquei. Quando eu ia voltar, ele não quis me colocar. E eu tinha ido sem fazer pré-temporada, para ajudar mesmo e, óbvio, me recolocar no mercado. E aí, quando eu precisei que ele me estendesse a mão, ele não me estendeu. Então, aí eu pedi para sair. Falei, ó, não vou atrapalhar seu trabalho, mas eu não vou ficar aqui. E aí o Antônio Carlos me ligou, o Zago, falou, cara, o que você está fazendo? Falei, pô, eu acabei de sair daqui, cara, tô ferrado aqui, sem nada. Ele falou, bicho, eu já tinha falado de você na Roma, eles estão precisando de um cara com as suas características e tal. Você não quer ir lá? Só que eles querem te ver, porque eles sabem que você passou por uma cirurgia e tal. Falei, como é que é isso? Ele falou, ó, você tem que pagar a tua viagem, eles vão te dar, você vai ficar no CT uma semana lá, e eles vão observar como você tá fisicamente, e se der certo, você vai fazer um contrato. Eu falei, vamos embora. Montei no avião aqui e fui para Roma. Aí para eu ficar uma semana, eu fiquei um mês. E aí acabou a temporada 2005, 2006. E eles falaram, ó, vai para casa, a gente vai fazer o planejamento e a gente te avisa se nós vamos fazer um contrato para você ou não. Aí depois de 15 dias eles me ligaram e falaram, ó, vem para cá que nós vamos fazer um ano de contrato com você. E assim começou a minha aventura em Roma. E aí eu fiquei 3 anos, eu só fiz um amistoso contra o Bayer Leverkusen em 3 anos. Nem mais um jogo, nada. E aí, 2009, 2010, o goleiro titular estava machucado. Um outro goleiro jogou e não foi tão bem. E aí sobrou só eu lá, né? Tipo, o Spalletti olhou para trás e falou, não, só tem esse carinha aí, vamos por ele mesmo. E aí foi um jogo contra a Juventus, que a gente jogou no Olímpico, nós perdemos de 3-1, 2 gols do Diego e um do Felipe Melo. Mas eu acabei jogando bem. Aí continuei jogando, o goleiro titular voltou. E aí depois de alguns jogos eu acabei ganhando titularidade. E enquanto o Ranieri foi treinador da Roma, naquela passagem dele eu jogava sempre. Com febre, com dor de garganta, com o dedo quebrado, do jeito que eu tivesse ele me colocava, porque ele tinha uma confiança muito grande em mim. Então assim, saí do Brasil, apesar de já ter ganho 2 títulos brasileiros, jogando com grandes jogadores, mas você chega num vestiário, tem Totti, Montella, Cufré, Dacour, não dá... Pô, você fala assim, pô, agora é futebol de verdade. Os caras que você via jogando aí Champions League, todo mundo tava ali, porra, tô aqui. E aí foi trabalhar muito para poder chegar onde eu cheguei, né? Foi legal pra caramba, foi uma puta experiência de vida. E é o que eu falei, sou super realizado com o que eu fiz. Bacana, Júlio. Júlio, além de você, né, nos últimos anos, a Roma teve outros goleiros brasileiros, né? Você citou aí o próprio Alisson, que hoje talvez seja o melhor goleiro do mundo no Liverpool, mas jogou na Roma. A gente teve o Doni também, né, que também jogou no Santos, inclusive como você. Eu queria que você falasse se há alguma simpatia do pessoal da Roma, né, por goleiros brasileiros, né? Você falou que no seu caso você foi indicado pelo Zago, né? Mas dos outros goleiros, se você sabe as histórias, se há vamos dizer assim, um olhar diferenciado para goleiros brasileiros dentro da Roma. E eu queria que, hoje, você como técnico, eu queria que você analisasse essa questão, né, dessa rixa, vamos dizer assim, que há entre técnicos brasileiros
brasileiros e técnicos estrangeiros. Você acabou de falar que passou pela mão de vários técnicos brasileiros de nome, né, como Leão, Luxemburgo, e lá fora também você passou pelo Ranieri, que foi campeão inglês pelo Leicester, você passou pelo Luiz Henrique, que foi campeão de tudo pelo Barcelona. Realmente há uma diferença entre os técnicos brasileiros e estrangeiros? A gente realmente está muito atrasado em relação a eles? Então vamos por etapa. Vou falar dos goleiros. Acho que o Taffarel abriu a porta para os goleiros brasileiros no futebol europeu. Foi muito bem, né, no futebol italiano. Depois ganhou, na época não era a Champions, era a Copa dos Campeões, se não me engano. Então ele abriu essa porta. Depois veio o Dida, veio o Júlio César, o Doni foi muito bem. Eu joguei 2 anos. Outros goleiros passaram por lá. E a Roma sempre teve tradição de jogadores brasileiros. Eu me lembro que teve um ano que nós éramos em 8, um plantel de 28. Então, a gente falava português dentro do vestiário, praticamente. Então, sempre teve essa ligação, Paulo Sérgio, Renato Gaúcho, Falcão e tantos outros que passaram por lá. Então, assim, eu acho que hoje o Alisson consolidou isso de uma maneira brilhante. Para mim, é o melhor goleiro do mundo, sem dúvida, indiscutivelmente, pelo que vem fazendo desde que chegou na Roma até ganhar a Champions League. E tem tudo para se tornar um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Se ele ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que ele vai ser um dos melhores goleiros do mundo e também um goleiro com a história mais representativa no futebol brasileiro. Em relação a outra pergunta que você me fez, que eu não lembro agora, qual que foi mesmo? Sobre os técnicos. A diferença entre sobre os técnicos. Assim, ó, eu acho que todos. tem algumas coisas que nós temos que levar em consideração. Eu acho que nós temos uma cultura de futebol diferente. O europeu, ele tem uma evolução constante. Então, se você pegar alguns caras mudaram o futebol. Então, eu posso te dar 2 exemplos. E estou falando aquilo que eu acho, tá? Eu acho que o Cruyff foi um cara que mudou o futebol, de alguma forma. Ele deixou um legado muito grande. E o Guardiola, mais recentemente. Só que, assim, fazer futebol na Europa, entre aspas, para um treinador, é mais simples. Vou te explicar por quê. Porque ele tem estrutura, ele trabalha com os mesmos jogadores por um tempo muito maior, ele não tem os percalços que a gente tem aqui. Significa que eles são melhores que a gente? Não, significa que eles têm conceitos diferentes. Eu acho que a gente, por muito tempo, ganhou porque nós tínhamos os melhores jogadores. Todos os jogadores que jogavam na seleção eram destaques mundiais e referências nos seus clubes. Hoje, se você analisar a seleção brasileira de um modo geral, nós nunca tivemos uma fase defensiva tão boa nos últimos anos e um único jogador fora da curva, que é o Neymar. Então, houve uma mudança no futebol brasileiro em alguns aspectos. E taticamente, nós somos reticentes a mudanças. Porque a gente acha, e eu ouço muito isso, que a organização da equipe na questão tática, ela vai tirar isso que o brasileiro tem de melhor, que é o talento, que é o drible, que é a criatividade. E é uma coisa que eu particularmente não concordo, porque o Real Madrid ganha porque tem os melhores jogadores e é organizado, o Bayern de Munique ganha porque tem os melhores e é organizado. Então a gente tem que estar aberto a novas ideias. E isso são coisas que estão sendo discutidas nos cursos da CBF, as pessoas estão vendo de uma outra maneira. Os treinadores foram muito cobrados desde 2014, até de uma forma injusta, que não adianta. Se você trouxer o Guardiola para trabalhar num time médio brasileiro, ele vai arrumar o time, tenho certeza disso. Mas ele não vai ser nem a sombra do Guardiola que ele é onde ele trabalha. É muito difícil fazer futebol no Brasil, com tanta rotatividade, com tantos problemas extracampos, com as distâncias que nós temos de um jogo para o outro. Então, você imagina que você é treinador do Grêmio,
você vai fazer um jogo na Bolívia, depois tem que jogar em Salvador, volta em São Paulo. Então, assim, você não tem tempo para nada, para treinar, para corrigir. Você passa o tempo todo viajando, recuperando o jogador. Então, são coisas que a gente tem que tentar analisar, talvez com uma melhora do calendário, com uma estrutura mais profissional do clube, desde o seu presidente até o cara que ajuda na faxina geral, para que a gente tenha clubes menores produzindo bom futebol, que é muito difícil você ver hoje. Então, essa organização, ela tem que vir de cima para baixo, para que a gente tenha um futebol mais homogêneo, mais qualidade. Eu acho que o jogador de futebol mediano europeu, ele é mais completo que o mediano brasileiro. Por quê? Ele sabe usar as duas pernas relativamente bem, ele tem noções táticas amplas, ele consegue absorver informação. E às vezes você tem dificuldade no Brasil de jogadores médios fazerem movimentos simples, usar as duas pernas, ter uma condição de um jogo apoiado com qualidade. Então, todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Acho que não pode simplesmente dizer os nossos treinadores são atrasados. Não. Acho que, de uma forma geral, a gente deixou o tempo passar porque nós ganhávamos, porque nós éramos os melhores. Os europeus se organizaram, criaram linhas, evoluíram o futebol na parte defensiva e eles praticamente igualaram o jogo. E hoje eles têm uma formação muito boa de atletas e eles conseguem competir com a gente muito de igual para igual. Ô, Júlio, seguindo essa linha aí, eu queria até prolongar essa discussão. O futebol brasileiro, ele perdeu em qualidade porque ele deixou de ter o seu jeito brasileiro de jogar para tentar aprender com o europeu, visto isso, que antes nós tínhamos o ataque com muita qualidade e nossas defesas tinham excelentes jogadores, mas não no montante que tem hoje. Hoje a gente tem muitos zagueiros bons e se destacando por grandes equipes no mundo, e de atacante hoje a gente tem só o Neymar, se você for ver, como um grande, um fora de série. Onde está o erro do Brasil? Em querer ser europeu ou a qualidade mesmo a gente se perdeu no tempo, a safra que é ruim? Olha só, o futebol é reflexo da sociedade. Antigamente, os clubes tinham uma base muito forte e eles selecionavam os melhores. E quando você dá treinamento, tempo e bons profissionais para os melhores, eles tendem a evoluir. E aí você vai formar melhor esses jogadores. O que acontece hoje? Hoje todo mundo paga para jogar futebol nas escolinhas. Ninguém joga mais futebol por lazer, por prazer. Aquela coordenação motora que você tinha, subindo em árvore, jogando bola, fazendo tantas outras coisas, se perdeu por um fator socioeconômico, né? Ninguém deixa uma criança na rua mais hoje. E hoje, talvez, quem tem mais dinheiro tem mais condição de se tornar jogador de futebol. Por tantos detalhes que envolvem a formação de um jogador de futebol. E aí entram outros fatores de business e de tantas outras coisas. Eu, particularmente, acho que nós não formamos mais como antigamente, ok? Eu não acho que nós tentamos imitar os europeus. Eu acho que o futebol evoluiu. Não dá mais para você ficar dando chutão para cima e esperar a bola cair no pé de alguém para esse cara resolver individualmente. Acho que a gente tem que melhorar muito a nossa transição ofensiva de alguma forma, mas principalmente a questão de ataque de espaço e de jogadores que tenham qualidade para fazer isso no tempo certo. Às vezes você vê um time brasileiro jogando com 4, 5 atacantes e todos eles de costa para o gol. Então você não tem aquela rotatividade, aquela troca de posição que causa um desequilíbrio na linha adversária. Tudo isso que eu estou falando é o meu ponto de vista, tá? Pelo amor de Deus. Então eu acho que a gente precisa fazer mais isso
Mas para a gente fazer isso, a gente tem que treinar, a gente tem que ter qualidade, a gente tem que saber posicionar o corpo, a gente tem que ter jogadores que cheguem na equipe de cima já com um mínimo de competência para executar esse tipo de coisa. Senão você perde muito tempo com isso. E eu acho que está faltando a gente conectar esses mecanismos e deixar os jogadores maturarem no tempo certo. Então, por exemplo, hoje qualquer clube, a primeira coisa que ele pergunta para um jogador é a altura. Então, assim, o goleiro, quanto que ele tem? 14. Não tem 1,80? Não serve. O jogador, o volante, não tem 1,70? Não serve. Não, peraí, gente. O meio-campo do Barcelona era Xavi e Iniesta. Jogava Xavi, Iniesta, Messi, todo mundo anão. E os caras destruíam. Então, assim, não é só o fato de não ter qualidade, é que virou um comércio, virou uma ideia de estereótipo de jogador que a qualidade não é mais o primeiro plano. E com tudo isso, os europeus, eu gosto muito de falar do futebol europeu, se você vê hoje, todos os zagueiros jogam. Não tem mais zagueiro que não saiba jogar. Todos os volantes têm quase qualidade de meia. Toni Kroos, Casemiro fazendo gol, adoidado no Real Madrid, e tantos outros que jogam. O time da Bélgica, que ganhou do Brasil, todos jogavam. E aí você pega os centroavantes com características diferentes. Quantos centroavantes teriam a condição de fazer o trabalho que o Lukaku fez na Copa do Mundo? Que foi surpreendente. Ele adiantou o De Bruyne, colocou o Lukaku para fazer a faixa, aberto. Quantos centroavantes a gente tem com características físicas e com doação para fazer aquele trabalho? E o Gabriel Jesus foi muito criticado na Copa justamente por fazer aquilo. Então, assim, a gente pode ficar horas aqui conversando. Talvez você pode ter uma perspectiva diferente do futebol da que eu tenho, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente, não que a gente parou no tempo, mas a gente acostumou a fazer sempre a mesma coisa. E aí você pega um cara como o Fernando Diniz, que propõe algo novo, de início choca, mas depois as pessoas gostam de ver o que ele faz, porque ele quer jogar. Ele propõe o jogo. Nem que para isso ele demore mais tempo para acertar o time dele. Então, acho que a gente tá passando por um processo de evolução muito grande, que eu acho que se a gente conseguir concluir isso na profissionalização dos clubes, nas leis mais protetivas em alguns aspectos, até para os treinadores, a gente vai voltar a ser o melhor do mundo sem problema nenhum, porque nós temos a melhor matéria-prima. Ô, Júlio, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria... Eu falo muito, né, Carol? Imagina! A gente podia ficar aqui, ó. Vamos ainda falar tem muita mais. coisa para te perguntar. Vai, Vinícius. Não, assim, eu juro que é uma dúvida bem rápida. Você é calma, assim como treinador também, Júlio? Porque eu tô impressionado com a sua calma nas respostas. É assim, ó. Eu brinco com os meus jogadores que se eu não fizer o trabalho no campo, não adianta eu dar uma preleção de 2 horas. É óbvio que na beira do campo você fica endemoniado, né, cara? O cara erra um domínio, alguma coisa, você fica louco. Mas faz parte do jogo. Mas não adianta. Eu falo que o meu trabalho ele termina sábado, meio-dia. Depois tá tudo ensaiado, bonitinho, pronto para ser executado. Aí eles que são os astros, eles que são os caras que coordenam, fazem e os ídolos se criam dentro do campo. Eu fico no backstage ali. Então, acho que com a idade a gente vai aprendendo certas coisas, né? Com 18 anos eu chutava a porta, gritava com todo mundo. Agora, com 41, não adianta mais. No máximo, volta nervoso na segunda, dependendo do trabalho do final de semana, né? Mas tranquilo. Fica louco. Porque assim, eu costumo dizer que eu sou muito desorganizado na minha vida pessoal, mas eu sou um perfeccionista trabalhando. E aí eu sempre acho que a culpa é minha, que eu deixei de passar uma informação, que eu podia ter feito mais, e aí eu fico horas olhando o jogo, debruçando, estudando, vendo, gosto muito de tática, e acho que a tática é um diferencial no jogo, assim como a estratégia. E cara, quero muito subir na minha carreira dessa forma. O respeito por imposição já não tem mais.
não dá mais para xingar todo mundo, mandar os caras para aquele lugar, porque o jogador também evoluiu na parte cognitiva, então hoje os caras querem saber o porquê, você tem que explicar, e então é legal. Eu tô gostando muito do que eu tenho feito, não em termos de resultado, ou que eu sou bom ou não, mas tô me divertindo fazendo isso que eu tô fazendo. Vamos lá. Ô, Júlio, eu queria falar da sua atividade fora do futebol. Hoje você tem uma empresa de investimentos, é isso? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você entrou nesse meio. É isso, Carol. Eu tenho 2 negócios fora do futebol. Eu tenho uma distribuidora de EPI, de equipamento de proteção individual, que também é uma empresa que dá assistência para motores elétricos e venda em geral, que é onde fica meu pai, meu irmão e meu sócio. E eu tenho um escritório, né, que é um escritório da XP Investimentos, ele chama RP Capital, fica em Ribeirão Preto. E eu entrei nesse negócio como cliente. Como eu estava fora do Brasil, eu queria alguém que pudesse me ajudar, né, a investir os euros que eu ganhei lá, que não foram tanto quanto as pessoas imaginam, mas deu para ajudar minha mãe, meu pai, meu irmão e tal. E aí, a gente conversando com os meus sócios e tal, a gente falou, pô, isso aqui cabe muito no futebol, porque jogador de futebol às vezes não se preocupa muito com isso, não estuda, não vai atrás para entender, e as pessoas às vezes se aproximam por interesse e aí acontecem muitas coisas erradas. E aí a gente acabou criando um jeito de passar isso para as pessoas do futebol, um linguajar mais apropriado, para que eles entendessem o quanto é importante você fazer a gestão daquilo que você ganha, para que você possa tentar chegar num final de carreira digno. Óbvio que não são todos que conseguem se aposentar e ter o mesmo padrão, mas que você tenha condições de ter uma vida legal. E aí eu tive que estudar muito para uma prova, que eu sou agente autônomo de investimentos, né? Então é uma prova da Ancor, que é dificílima, tem um índice de aprovação muito baixo. E eu fiquei um ano inteiro estudando, prestei a prova, passei, e aí comprei um percentual do escritório, e foi o melhor investimento que eu fiz em todos os aspectos, né? Que ele me dá um retorno financeiro, mas ele me deu muita informação, a possibilidade de estar conversando com muita gente, conhecer muita gente. Então, a gente abriu escritório em São Paulo, eu tive muito tempo em São Paulo, conhecendo uma galera. Tenho treinadores que são nossos clientes, jogadores, e assim, está sendo super legal. As pessoas têm já me procurado, já me associado um pouquinho a esse lance da parte financeira, porque a gente trabalha de uma maneira bem bacana e meus sócios são muito bons, né? Então, hoje nós somos em 50 pessoas no escritório, a gente tem lá quase 2 bilhões de reais que a gente faz assessoria para mais de 3.500 clientes. Então, assim, é um super business e a gente está ensinando o brasileiro a investir melhor e cuidar do seu próprio dinheiro. Maravilha. Júlio, obrigada, viu, por você ter parado um tempinho aí. Sei que agora nessa volta do futebol tá corrido, né? Muita coisa para acertar para essa volta aí do campeonato, mas obrigada, viu, por você ter separado um tempo e ter batido esse papo com a gente. Foi muito legal aí ouvir as suas histórias, as histórias da sua carreira. Obrigado. Desculpa aí se eu falei muito, mas é que eu tenho uma visão muito particular ainda do futebol brasileiro. Eu sou fã do futebol europeu, mas eu ainda acho que nós somos os melhores. E acho que a gente tem que voltar a ser o melhor efetivamente, sabe? Porque a qualidade dos jogadores, o tanto de jogadores que tem aqui, que às vezes precisam só de uma oportunidade para poder fazer coisas legais. Então, desculpa aí se eu falei muito e foi um prazer aí conversar com vocês. Vamos fazer de novo, porque esses caras aí também conhecem assim como você, né? Você eu conheço há mais tempo, eles eu conheci hoje, mas obrigado por vocês terem me convidado. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Júlio Sérgio. Se você curtiu, compartilhe o link. E só lembrando que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e também ative o sininho. Fechado? Samuel Nascimento,
Vinícius Bacelar. Até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. É isso, Júlio César. Seja bem-vindo ao Vamos pro Jogo. Maravilha. Agora, só para terminar, eu prometo, as pessoas também te chamam de Júlio César, porque eu sempre te chamo de Júlio César. Inclusive, nós entrevistamos o Toninho Cecílio aqui e eu tive que gravar a pergunta de novo, porque nós citamos o seu nome e eu te chamei de Júlio César. E ele ainda respondeu educadamente que é Toninho Cecílio, ele não me corrigiu. Então, o Toninho foi um dos caras que me incentivou a ser treinador e que eu me inspirei. Ele foi meu treinador quando eu voltei para o comercial de Ribeirão Preto, um cara extraordinário, mas as pessoas me chamam de Júlio César quase que o tempo todo, porque eu só conheço um outro Júlio Sérgio, que trabalhava num restaurante em Santos, e a gente sempre saía dos jogos, ia lá e ele nos atendia muito bem, mas não conheço outro. Então, fica tranquila, Carol, que tá tudo certo. Tá bom.